Muito bom novo dia para você que está conectado com a gente no canal da AD Novo Dia. Nós estamos começando o episódio 25 da temporada 2025 da Conversa da Escritura. Vamos lá? Isso mesmo. Episódio 25, não é capítulo 25, não. Episódio 25 para falar do capítulo 14 do nosso livro Jesus Cristo, o Deus Conosco, um livro que, se você ainda não tem, deveria ter, viu? Porque é um livro muito bom para a gente falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. E que legal que você já está com a gente aqui. Nós temos hoje entre nós a autora do capítulo, Pastora Valéria, que pela primeira vez participa da Conversa da Escritura. Bom novo dia, Pastora Valéria. Bom novo dia para todos. É uma alegria estar aqui com vocês. É diferente de quando a gente está assistindo, porque o coração fica meio assim, né, aqui, né? Mas vamos lá. Vamos às Escrituras. É isso aí. São grandes e boas emoções. Bom novo dia, Pastor Marlon. Bom novo dia, Pastor Daniel, Pastora Valéria, Pastor Reginaldo. Uma alegria estar com vocês de novo aqui. Bom novo dia, Pastor Reginaldo e pessoal do Parque Marajó, que já está aqui falando no chat. Olha aí. Já estão conectados, que legal. Bom novo dia, né, Pastor Daniel, Pastora Valéria, Pastor Marlon. Né, essa conversa é muito enriquecedora. Né, e vamos lá, vamos às Escrituras. Vamos lá, falar em conversa enriquecedora, eu vou soltar o relógio aqui. Você que está com a gente, que já está por aí ou que está assistindo em algum outro momento, inscreva-se no canal da AD Novo Dia e, ao inscrever-se, já ative aí o sininho para receber as nossas notificações de quando tivermos os cultos, a própria Conversa da Escritura e outras coisas. Aproveita para curtir a live clicando no joinha que está aí do seu lado e compartilhe esse nosso momento, essa nossa conversa com todo mundo que você conhece. O capítulo é muito bom, a conversa vai ser muito enriquecedora, que é fazer Cristo conhecido por meios das obras de socorro e de caridade. E claro, se você ainda não adquiriu o livro, pode até pedir aí no chat, tá certo? Aliás, inclusive, participe do chat. O pessoal do Parque Marajó já está no chat. Quem já está por aqui é a Patrícia, que é de lá, e já, meu Deus do céu, quantas mensagens da Patrícia. Enfim, pastor Alessandro também está aqui. Nossa saudação ao pessoal da Conversa Paralela. Quem está aqui com a gente hoje é o JP e o pastor Emanuel Eumani. Em breve ele estará com a gente aqui na conversa, podem acreditar. Saudações à técnica! Diz oi, Sadi. Oi. Não, é oi, Sadi. Oi, Sadi. É isso aí. Falar sobre obras de socorro e caridade para fazer Cristo conhecido. Seria isso possível? Será que isso é uma realidade? Pastora Valéria, você foi quem escreveu o capítulo. Como é que foi a experiência de escrever o capítulo? É sempre uma aventura. Uma aventura. Mas eu tive ajuda, né? Eu gosto de conversar com algumas pessoas antes e claro, quando a gente conversa sobre a palavra de Deus com outras pessoas para trazer para um livro, cada um traz consigo algo enriquecedor. Então, foi isso e é isso que me impulsiona a escrever. Bênção. E aí, jovens, o que vocês acharam do capítulo? Achei o capítulo muito bem escrito, e também os itens colocados nele conversavam muito bem entre si, de forma a você perceber sobre a questão de você exercer uma obra de caridade, uma obra de socorro em relação à pessoa, é muito mais do que você simplesmente acudir uma necessidade física. É principalmente você mostrar-se presente, e principalmente na hora da angústia, né? Você está ali abraçando a pessoa, transmitindo a ela o conhecimento de Cristo, mas também um Cristo que conforta, que liberta, que transforma. E então é um testemunho vivo, quer dizer, exercermos a caridade, exercermos o socorro às pessoas
como está bem claro no capítulo, é um testemunho vivo da nossa fé em Cristo. O que você achou, Reginaldo? Quais são as suas impressões? Esse tema é um tema muito atual e nunca vai sair de pauta, né? Porque ajudar o necessitado, ajudar aqueles que vêm até nós pedindo socorro é algo maravilhoso, né? E às vezes somos os necessitados que precisam de socorro e às vezes estendemos as mãos para socorrer, verdade. né? E esse é o Evangelho. E dessa forma a gente faz Cristo conhecido, É isso. né? Ajudando, sendo ajudado, estendendo a mão e recebendo e doando. E Cristo é conhecido dessa forma. O texto bíblico, né, que abre esse capítulo é registrado por Lucas. Está no capítulo 10, os versos 8 e 9, que dizem assim, são palavras de Jesus instruindo seus discípulos, os 70. Quando entrarem numa cidade, curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. A gente tem aqui essa instrução de Jesus de curar enfermidades, e quando a gente pensa em enfermidade diretamente, a gente imagina o doente físico, né? Mas são as doenças da sociedade como um todo As e enfermidades, né? No as sentido- enfermidades no sentido pleno. curem os enfermos e anunciem, digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Pois é, me parece no capítulo que Jesus está mandando a gente se envolver com gente. Como é que é isso? Eu me orgulho muito com essa igreja sobre se envolver com gente. Nós temos muitas experiências aqui, né, com aquele que passa nesse portão na hora do culto e pede ajuda, né? Muitas vezes estão sujos, maltrapilhos, drogados ou bêbados. E eu tenho a alegria de dizer que a gente nunca negou nenhum deles. Mas eu me lembro, quando nós viajamos à África, nessa vez, você não foi. Eu fui com a Sirlene, o Saulo, o pastor Davi. E quando a gente chegou lá, a situação da África é diferente e, ao mesmo tempo, é parecido, né? Muitas pessoas estavam precisando de ajuda, mas teve um episódio que aconteceu na igreja local que foi surpreendente. Nós fomos com a palavra, não é? E talvez na nossa cabeça nós não estávamos pensando que Deus ia fazer algo tão grandioso como Ele fez. Então, começamos a pregar a palavra. Teve um dia que o pastor separou um dia só para mulheres. E ele achou que seria eu que fosse levar a palavra. Na verdade, foi a Sirlene que levou a palavra. E eu fiz a outra parte. Porque eu entendo que isso anda junto, né? A palavra e a oração, e Deus curando. E foi algo tão tremendo. Deus curou AIDS, malária, tantas coisas, e eles saíam e iam chamar outros, a fila não terminava mais. Então, essa igreja saiu, e eu já estou adiantando um pouco, né, dessas portas, e foi até a África, levar a palavra, fazendo Cristo conhecido na palavra viva, quando o Senhor também curou pessoas. A gente, inclusive, vê no capítulo esse movimento, né, de pessoas que vêm e Jesus mandando ir. Isso. É curioso, pastor, porque veja, em Lucas 10, a passagem que a pastora usou como referência, eu fui olhar aqui os termos do texto grego, né? Dá uma olhadinha. É interessante porque fala assim, quando curem os doentes, a palavra aqui para curar, terapeuta em grego. Terapeuta vem de terapia, né? Depois deriva terapia, terapeuta. E o terapeuta, ele é mais do que... A gente imagina os discípulos de Jesus chegando nas aldeias e simplesmente colocando a mão nas pessoas, todo mundo saindo curado. Mas é mais do que isso. O terapeuta é o cuidado. Então, na verdade, você tem a questão de tratar a saúde da pessoa, inclusive usando remédios. Quer dizer, você tem que pensar com os discípulos, então, o que ele diz. Entre na cidade,
veja a necessidade das pessoas, vá ao encontro da necessidade das pessoas e cure essas pessoas. E quem eram os doentes, né? O termo para doentes aqui, astenês, significa tanto doente fisicamente, quanto um doente, por exemplo, sem forças, a pessoa que está desvalida, a pessoa que está triste, que está abatida, que está desanimada, até muitas vezes sem recursos financeiros. Está quebrado, está pobre, está sem comida. Então, o astenês também é aquele que está desanimado, fraco. Então, Jesus manda cuidar de todos. De certa forma está doente. Mas não, a gente não pode imaginar isso como algo mágico, né? A pessoa chega lá e vai, mas muitas vezes cuide. Até cuide. um abraço. Exatamente. Um abraço, um sorriso, uma palavra. Exatamente. Envolver com gente é o que Jesus sempre fez. Pois é, né? Pois é, né? É o que Jesus sempre fez. Ele abraçou aquele que ninguém queria abraçar, e isso trouxe cura. Ele falou com os desprezados, né? Quando a religiosidade impedia que alguém fizesse isso, ele foi lá e quebrou tudo e falou com essas pessoas. Ele se envolveu conosco, se interagiu conosco. E o texto aqui no versículo 37, Lucas 10, ele termina dizendo o seguinte: vai e faça o mesmo, versículo 37. Então, da mesma forma que ele fez, é isso que a gente precisa fazer. Então, não adianta a gente ficar numa redoma, intocável, né? Esse não é o evangelho. O evangelho é se misturar com todo mundo. Jesus, por exemplo, quando teve um encontro lá com a turma que foi prendê-lo, Judas teve que identificá-lo, porque ele estava no meio do povo. Ele estava entre o povo, né? Então, Jesus é isso. E nós devemos fazer o que ele fez. Tem algo que movia Jesus a fazer isso, e que nós temos que ter também, que é o amor. Sim. O amor de Deus. O amor de Deus, é Sim. isso. E esse pós-pandêmico aí está atrapalhando um pouco as pessoas de ter esse amor. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso foi nos ensinado através do amor. O amor de Deus. Estou achando muito interessante o pastor Marlon está falando aqui os termos em grego, e o pessoal ali na conversa paralela já abriu a Bíblia interlinear. Está todo mundo procurando para ver se é isso mesmo. Para saber se é isso mesmo. Agora, olha só como é que é interessante esse negócio da gente se envolver com pessoas, porque Jesus manda a gente entrar nas cidades e curar os enfermos. Tem gente que, quando pensa em cidade, a gente pensa nos grandes, no shopping center, nos grandes centros culturais, né? Naquele negócio onde move a cultura, onde tem comércio e etc. E a cidade tem esse aspecto positivo. A cidade tem esse lado de algo que é bom, né, da segurança pública. Enfim, a gente não vai entrar no detalhe se a segurança pública está de qualidade ou não, mas é melhor estar juntado. Se a segurança é segura, né? Se a segurança segura, enfim, do saneamento básico, coisas que a gente já tem hoje que antigamente tinha menos. Mas Jesus fala para a gente entrar na cidade para mexer com quem está doente. Sim. Não é só para a gente desfrutar das coisas boas da cidade. É para a gente se envolver com aquilo que está ruim na cidade. E tem gente que não gosta de se envolver com o que está ruim. Só quer estar no lugar dos tops. Não é turismo, né? Não é turismo. Não é turismo. Poxa, tô na Grécia, né? Não, mas o que você vai fazer na Grécia, velho? Você está em nome de Jesus ali, você está em nome da igreja, representando o reino de Deus ali. Então, é isso que você tem que fazer, é se misturar com o povo e levar essa graça de Deus ao oprimido, né? É porque a pessoa pode falar assim, mas eu vou me misturar? Bem, quem é que se mistura mais? É você indo em direção ao aflito na cidade, ou é Deus descendo da sua glória e se tornando um ser humano como nós? Quer dizer, de nós. Quem é que se misturou primeiro, né? E quem é que se misturou mais? Quem se humilhou mais? Quer dizer, Jesus se esvazia de toda a sua glória e você não quer se esvaziar de umas 2 horas de televisão, ou de repente um pouco do seu tempo livre. Então a cidade, como o pastor falou, ela é um campo muito florido para ser colhido. E Jesus diz sobre isso, né? Ir atrás dos campos. Então a cidade, ela nos traz ao mesmo tempo essa aparência de conforto, de segurança, e ao mesmo tempo ela é cheia de perigos e desafios.
Então, a pessoa que, por exemplo, sai da sua casa, às vezes, às 5 da manhã no ônibus para ir trabalhar, às 8, e sai de lá às 6 para chegar em casa às 8, 9 da noite, essa pessoa é uma pessoa também que vive numa aflição, que precisa de um cuidado, de um carinho, e de uma atenção, e de uma mensagem para saber que o reino de Deus é mais, né? O reino de Deus é mais do que isso, né? E é interessante, quando ele manda anunciar nas cidades, ele manda curar os feridos, curar as pessoas, na verdade, e ele diz o seguinte: se vocês não forem recebidos, batam o pé e vão embora, mas avisem que o reino de Deus está próximo. Quer dizer, não é para deixar de anunciar o reino, nem para aqueles que não querem te ouvir. O que eles vão fazer com a informação é com eles. Exatamente. O anúncio é para todos. Sim, sim. Nesse assunto, e já para a gente passar para um próximo, eu gosto muito, para mim é muito emblemático o texto da transfiguração de Jesus. Ah, sim. Esse é um texto, para mim, pessoalmente, muito emblemático, porque Jesus está no alto do monte, ele se transfigura, e ali as pessoas, quem está ali, Pedro, Tiago e João, o veem como glorificado. Né? O negócio está espetacular. Mas aquilo termina aquele momento e Jesus desce do monte. E quando ele desce, ele já desce dizendo que vai morrer. Quando ele chega lá embaixo, ele encontra uma situação caótica, que tem um menino que está endemoniado e é mudo, e o demônio faz gato e sapato com ele. E Jesus expulsa o demônio desse menino, mas Jesus não expulsa lá. Jesus expulsa, e quando ele se debate, Jesus vai lá e o toma pela mão. Toma pela mão. Agora, quando você olha os dados da passagem, você vai ver que esse menino foi jogado no fogo, então ele tem uma pele... Tem cicatrizes. Tem cicatrizes. na pele. Tem a cicatriz de ter sido jogado no chão muitas vezes, então ele está todo cortado, está sangrando, está empoeirado, Isso. está enlameado, está babado. Exato. E Jesus põe a mão. Perceba que alguns minutos ele estava lá em cima, Na glória, junto com Moisés e Elias. na glória. Ele agora está mexendo com o imundo, com o sujo, com o babado. Né? E no meio tempo aqui ele está dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Isso. Então, assim, esse é o chamado para a gente. Vai lá e se envolva. Envolva. Esse é o tamanho do amor de Jesus. Esse é o tamanho do amor de Jesus. É que aí não tem patente, não tem nada, né? Isso. É estar junto, é se misturar mesmo, né? Pois é. Semana passada a gente estava falando sobre essa questão do sofrimento, né? Inclusive aqui entre nós. Então, o fazer Cristo conhecido por meio do sofrimento, que foi o capítulo que o pastor Davi que chegou agora na conversa paralela, o pastor Ailton também está ali. Hoje a conversa paralela tá muito... Tá bem cheia mesmo, o negócio. Mas quando a gente fala de sofrimento, como nós falamos semana passada, quando a gente olha, e o pastor Marlon já deu uma canja para a gente sobre isso, o mundo tem muitos tipos de mazelas. Não é só, a Bíblia não está falando aqui só da necessidade da pessoa que precisa ser curada no físico. A pastora Valéria é psicóloga. Fala um pouquinho pra gente aí das doenças emocionais que afligem as pessoas hoje, ao mesmo tempo que afligem com doenças físicas. É sério. Ou são tantas, não é? Mas eu fico até um pouco emocionada quando a gente... Quando eu falei aqui da mulher que sofria de hemorragia, eu fico pensando nessa mulher só de ser mulher, não é? E por tanto tempo, ninguém nem tocou, nem falou, nem olhou. Considerada imunda, né, pastora Valéria? É tão triste e devastador que pelo menos... uma depressão essa mulher teria, não é? E o pânico, né? De vez em quando. As síndromes, né? Ela deveria ter... Meu Deus, dá para classificar muitas doenças, mas a beleza nem é tanto conversar sobre o que ela tinha como doença, mas é aquilo que Jesus fez. Independente se ela era mulher ou se ela estava intocável, se ela estava
deprimida, amargurada, o que quer que seja a doença que ela poderia estar tendo naquele momento. E quando ela tocou em Jesus, essa aqui é a coisa mais bela que eu já ouvi. Inclusive, a Selminha, que sempre vem aqui, ela uma vez pregou maravilhosamente a respeito dessa mulher. Eu fiquei impressionada. Quando ela tocou em Jesus, no meio daquela multidão, e isso não é nada novo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe disso. Mas Jesus sabia. Jesus sabia, gente. Esse amor de Jesus me constrange. Ele sabia que alguém tinha tocado nele, e os discípulos até fez um pouco de graça a respeito, né? Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado, e alguma coisa tinha acontecido. E essa mulher, nessa coragem, ousadia e muito medo, aí sim eu acho que ela teve um pânico. Eu fico imaginando que ela ficou do tamanho de uma areia quando ele perguntou isso. Quem me tocou? Quem me tocou? Então, Vixe, vai dar ruim. não é? Eu acho que ela pensou que ele fosse brigar ou chamar a atenção dela por causa disso. E Jesus restaurou ela num todo. Jesus todo. quer restaurar o todo. O todo. E o senhor falou sobre a questão das doenças psicológicas, emocionais. E aí tem algo que é cruel, que acontece muitas vezes no seio da igreja, que é o seguinte: quando alguém está com a doença física, vamos dizer assim, simplesmente somática, as pessoas têm pena. Então, se você chegar aí com alguma coisa na pele, alguma ferida, ou você está com alguma doença no seu corpo, né? A pessoa, poxa, vamos orar por você, está tudo bem, precisa de ajuda. Mas quando você chega com doenças psíquicas, né, ou psicológicas, não ou entendem mentais, que é doença. não entendem. Talvez pelo truque da palavra, né, psique, né, que tem alguns traduzem como alma, quer dizer, aquela parte interior, e a pessoa acha, então a pessoa está doente da alma. Se ela está doente da alma, a questão não é física, é espiritual. Se é espiritual, é porque ela está em pecado. E aí a pessoa já se afasta. E muitas vezes as pessoas têm medo de falar. Olha, eu estou com sintomas de depressão, estou com sintomas de ansiedade, estou com sintomas de angústia, ou estou muito triste, né? Estou aflito. É um tabu de longo tempo. Sendo que Jesus mesmo disse, a minha alma está aflita até a morte. Jesus assumiu um problema emocional dele. A minha alma está aflita até a morte. Ou seja, o próprio Jesus assume isso. Então nós temos que quebrar um pouco os nossos tabus e entender que doenças psicológicas ou mentais, elas também têm causa física, muitas vezes, porque você tem a questão de psicossomático. E não importa a natureza da enfermidade. Jesus não disse, entre nas cidades e veja o tipo de doença e veja qual você vai curar. São todas. Né? A pastora Valéria acabou de falar de AIDS, por exemplo. Né? Como a igreja talvez tenha errado na década de 80 e 90, ao julgar a AIDS, muitas vezes até como algo que vinha de Deus para punir as pessoas. Então veja o que a gente caiu à época, né? Depois nós revimos esse pensamento, né? Graças a Deus o Espírito Santo orientou a igreja. Mas saber que toda doença física, ou mental ou espiritual, ela carece de cuidado, de tratamento. E, peraí, Reginaldo, só para abrir um pouquinho a conversa, né, tem aqui esse parágrafo que ela diz: há outros tipos de mazelas entre os humanos, como adoecimentos emocionais e psíquicos, que a gente está falando, psíquicos, mas tem desemprego, tem impossibilidades, tem traumas, tem abandonos, tem adicção, né, os vícios, as pessoas que são viciadas, tem os conflitos. Tudo isso é doença que está mexendo com as pessoas nas cidades, no nosso meio, não é verdade? Minha filha teve o desprazer essa semana. Ela presenciou uma cena assim de alguém que estava praticando bem para alguns e negou a um outro que estava com uma situação bem ruim mesmo. Por exemplo, ela estava no Hospital do Gama e aí tinha uma turma lá oferecendo sopa para o pessoal do hospital. E tinha um morador de rua que foi lá com a panelinha para pegar mais sopa. E quando ele chegou, alguém fechou as panelas e o repreendeu, mandou ele embora, porque a sopa não era para eles. Já tinha destino já certo ali, que era o povo do hospital e não o morador de rua. Minha filha foi conversar com ele, se compadeceu, foi conversar com ele. Ele foi pastor, ele perdeu a mulher que morreu, perdeu a filha, perdeu a mãe, estava sozinho no mundo e na rua. E ela disse que o olhar dele é como se ele já tivesse morrido há tempos.
Olha aí. Né? E aí ela conversou com ele, comprou uma água, deu para ele, porque ele disse que estava com sede e tal. Então, assim, acaba que você vai fazer o bem, mas você é seletivo, e aquele que realmente precisa, você nega. E Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus ajudava também aqueles que estavam razoavelmente bem, mas que estava precisando de alguma coisa, mas também ajudava aquele miserável, que não tinha nada, aquele que ninguém queria, como a pastora Valéria disse, da mulher com fluxo de sangue, ninguém tocava nela. O leproso que ela colocou aqui, ó, ele não recebia qualquer demonstração de afeto físico, havia tempo, e promoveu também a cura emocional e social. Sim. Então, Assim como o cego, que Assim- agora também pode abandonar a capa da mendicância e se envolver na e sociedade. se envolver. Então, assim, aquele moço estava precisando muito mais do que uma sopa, Ele precisava de atenção, carinho. de uma conversa. Lembrar ele quem ele foi. Né? Né? Exatamente. Lembrar da esperança que ele já teve. E isso é curar, mas ao invés de ser curado, né? Ainda bem que Deus proveu que minha filha estivesse lá Sensibilidade de conversar com ele. E conversou com ele e ouviu a história dele, mas se dependesse da turma que estava lá, em nome de Deus, Ele não teria recebido nenhum alimento. ele não teria nenhum alimento físico. É. Então essa é a questão. Nenhum alimento físico, que era sopa, Nem e nem o emocional receber nada. Nem o social. Ele sairia pior do que quando chegou. Mas isso não é uma coisa que o ser humano faz, né? Nós temos essa coisa seletiva mesmo, e eu entendo que isso é coisa do ser humano mesmo. Por isso que a gente tem a conversa da Escritura, né, para aprender aqui com Jesus e com aqueles que estão estudando a palavra. É difícil, o ser humano é difícil, né? A gente faz isso mesmo, seleciona quem a gente vai ajudar. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai errar mesmo. E errar é humano, né? Inclusive. Sim. Errar é humano, inclusive os crentes erram também, né? A gente Com precisa certeza. vigiar para errar menos. E né? Tentar observando- não errar de jeito nenhum, mas que a gente vai errar, vai. E observando esses erros, a gente, alguém errou, eu tenho que procurar acertar. que os meus erros sejam outros. E é curioso porque hoje o que você mais vê por aí, e aí não é uma crítica, mas uma observação, são comunidades religiosas, igrejas chamadas reino. Né? É reino disso, é reino daquilo, é reino daquilo, é reino daquilo outro. E o reino de Deus, ele é justiça, paz, né? Espírito. Mas ao mesmo tempo Jesus fala que ele veio para trazer vida e abundância, vida plenamente. Essa vida e abundância não é só uma vida espiritual, é ter também o conforto, ter o que comer, ter dignidade pessoal. Sim. Então, assim, a gente às vezes coloca o reino como se nós fôssemos entrar para uma família real, a exemplo das famílias reais que existem no mundo, que não fazem nada, a não ser representar a própria família real. Então, eles não trabalham, ou eles trabalham só dentro daqueles padrões. Então, é como se eu, ao tornar cristão, me tornasse alguma pessoa fora do mundo. E pelo contrário, Jesus ele nos capacita para ir nos lugares mais profundos da humanidade, porque é onde ele foi. Né? Não há lugar mais profundo que o meu coração. E ele foi lá. Então, assim, essa realidade de transformar a vida das pessoas, entender que não é só a paz do Senhor, também é o pão do Senhor, também é a mesa, também é a comida. Né? É o abraço do Senhor. O abraço, o caminho, o carinho, a atenção, exatamente. Se vocês me permitem, eu queria fazer duas colocações aqui, antes da gente evoluir a conversa. Primeiro que eu estou vendo aqui o pessoal falando bastante sobre alguma coisa do trabalho seletivo, né? Enfim. Então, no livro passado, Desafio de Ser Igreja, a gente falou sobre os cuidados que nós precisamos ter como instituição, como sociedade, para ajudar pessoas. Aliás, inclusive, foi outro capítulo que a pastora Valéria escreveu. Ela, como coordena a área da filantropia da igreja, isso também foi ela que escreveu. A gente precisa ter alguns cuidados. A gente não pode ser displicente, porque aí a gente pode acabar ajudando quem não precisa e só quer ser gatuno. Claro. Claro. E gasta o recurso que é finito com quem não precisa, e quando quem realmente precisa chega, você não tem o que oferecer. Sim. Então, existem cuidados que precisam ser tomados. Nem todo mundo que vai bater na nossa porta, nem todo mundo que está no sinal, nem todo mundo que vai entrar na igreja, nem todo mundo que vai te abordar na rua com uma receita de
de Plastificado, medicamento, né? de medicamento, nem todo mundo está Já até marronzinha, já. nem todo mundo está realmente precisando. É o discernimento de espíritos. Discernimento de espírito e a astúcia Né? também que a gente Sim, tem que ter. Sim. A gente tem que ter essa sagacidade de entender, porque, de novo, os recursos são limitados, Sim. né? E as necessidades infinitas. Infinitas, exatamente. Essa é a máxima da economia. Exatamente. E alguém que quer Recursos aproveitar. E alguém né? quer aproveitar dos Tirar recursos, a casquinha enfim. dele. Então, esse é o primeiro. A gente tem que entender isso. Ok, pessoal? Não. Às vezes alguém vai chegar perto e vai pedir, e aí o pastor vai dizer, olha, então, não, e tal. E aí um irmão, outro vai falar, né? Meu Deus, o pastor... Só quer né? dinheiro pra ele. A pessoa aqui... A gente vive isso aqui, né? Bastante. Teve uma vez que Valéria quase apanhou no portão aqui da igreja. Mas a pessoa não vai lá e fala, já que o senhor não quer dar, deixa que eu tomo conta. Não. Na verdade, ele entrou, não? Ele entrou na portaria, Não, ele quis entrar e... Ele ficou do lado de fora, mas a gente deu o telefone para ele falar comigo, que eu não estava aqui. E ele começou dizendo que ele era de uma igreja fora de Brasília e que ele precisava de dinheiro. E que ele já tinha falado com o pastor dele lá e que não conseguiu fazer, o pastor não conseguiu ajudar. Eu falei, mas você é de qual igreja? Como é o nome do seu pastor? Para eu ligar para ele, para poder te ajudar. Aí ele disse, o quê? E me xingou de tudo quanto foi nome, jogou o telefone no chão. Isso o Marcão que me falou depois que ele jogou o telefone no chão, pegou uma bengala. Eu falei, então, Marcão disse, se a senhora estivesse aqui, a senhora estava no hospital agora. É curioso, pastora, porque tem um livro, né, um documento cristão chamado Didaquê, que é ali do segundo século, 140, 130, Doutrina dos Apóstolos. E ali já tinha os itinerantes que iam de cidade, de casa em casa, da igreja, dizendo-se irmãos e querendo ficar um tempo ali para fazer oração, etc., e consumir o que tinha na casa. E alguns se aproveitavam disso. E então ali já está escrito no Didaquê. Se alguém ficar mais de 3 dias na sua casa, não é profeta de Deus. Pode mandar embora. É 3 dias no máximo. Eu falei isso na escola dominical, a pessoa, obrigado pela orientação. Eu falei, não, gente, calma, é aqui o Didaquê que está falando. Os ingleses estão melhor que todos, né? Porque lá você só pode tomar um chazinho, comer a Pastor, metade... quando faz visita, só pode tomar metade de uma xícara de chá e comer metade de da um fatia de bolo. E vai embora. E vai embora. Bem, então isso Aqui você come metade da forma do bolo, né? Oh, meu Então, isso Deus. para a gente dizer que nem todo mundo que diz que tá precisando realmente tá. E esses são os que vêm ao nosso encontro. Agora, quando a gente vai ao encontro das pessoas, e essa é a importância de ir ao encontro, é de que a gente conhece efetivamente a necessidade de quem está lá. E é claro, pastor Daniel, que Jesus também, por exemplo, quando ele estava lá no tanque de Betesda, ele não ajudou todo mundo. Essa é a outra parte que eu queria dizer aqui. Né? Então, nem todo mundo vai ser curado, nem todo mundo vai ter todos os... Aliás, de cara, Jesus não resolve todos os problemas de todo mundo. Sim. Né? Então, é importante dizer que quando a gente fala de sinais, e esse é um termo que a gente usa bastante aqui na teologia, aqui na nossa igreja, quando a gente fala de sinal, o sinal aponta para alguma coisa. Então, os sinais que a gente tem entre nós, eles estão apontando para aquilo que Deus nunca quis que nós tivéssemos e um futuro que ele realmente vai abolir todo tipo de sofrimento. Sim. No meio do caminho, a gente está vivendo. Sim. No meio do caminho, a gente está vivendo. Mas aí Jesus cura um aqui, cura outro ali. Jesus vai curar, sei lá, e cura, como a gente viu aqui na igreja, né? Jesus cura o câncer de alguém aqui, mas essa pessoa daqui a 2 anos pega uma pneumonia e vai ter que tomar remédio, vai ter que tomar antibiótico, e vai ficar internada, e, enfim, tudo isso vai acontecer. Vida que segue. Bom, eu fui curada de câncer e tenho outras... Outras, pois é, enfim. Então a gente tem essas... Isso, inclusive, para mostrar as nossas limitações, para trazer a nossa humildade. E tem tudo um propósito. Tem todo um propósito, Né? quer dizer, então, na verdade, não é... por que Deus não cura todo mundo? Não é bem assim. Primeiro que aqueles que ele cura já é uma grande obra da parte dele, porque, assim, o merecimento nós não temos. Sim. Né? Mas, como fala, Deus ele vai fazer as curas ou não curas de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu plano. E a gente tem que ter humildade para entender isso. Então, isso. Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Jesus não vai curar todo mundo. Jesus não vai... inclusive, a igreja hoje está vivendo
Oh, meu Deus, vou mexer nesse vespeiro mesmo? Vamos lá, vamos cutucar o vespeiro, vamos lá. Tem gente por aí dizendo que é papel da igreja solucionar os problemas da sociedade. A igreja não vai curar a sociedade. Não. Né? A igreja não vai dominar tudo, olha eu já passando da linha, né? Não vai dominar tudo para curar a sociedade. Esse não é o papel da igreja. Sim. Então a gente está aqui sinalizando para algo que vai acontecer, Sim. que está por vir, e a gente está trabalhando assim. Acho que vale a pena lembrar qual é o papel da igreja, então. É o papel da igreja. Eu gosto sempre de usar as duas pernas, né? Fazer Cristo conhecido, né? Alcançar os não alcançados, e depois edificar esses agora alcançados, para que a gente, de novo, alcance outros não alcançados. E no processo, esse corpo está glorificando a Deus. Sim. Então, esse é o papel da igreja. Esse é o ciclo que a gente está vivendo. Aqui o comercial agora. Comercial, todo mundo que está aí, ó. Quem ainda não se inscreveu no canal, faça isso. E ative o sininho para receber as notificações. Curta essa live clicando no joinha, compartilhe a live aí na setinha e compre o livro se você ainda não tem. Põe aí, Sadio, o pessoal ver aí o livro, como é que é. Né? O livro é esse aqui. Cadê? Cadê o livro, Sadio? A imagem não está mais aí, Sadio? É só mostrar. Meu Deus, meu Deus. Aí, a imagem é essa aqui, tá certo, do livro. Enfim. Vamos partir aqui para essa parte final, que não é final, mas enfim, mas é final, que é o centro do livro. Né? Tem a camisa também, né? A gente está com a camisa para você fazer Cristo conhecido. Você pode encomendar, se você ainda não encomendou, encomende aqui pelo chat. Esse realmente virou um momento comercial. Olha aí, né? 3 tons aí. 3 tons, branca, preta e... meu, tu tirou mesmo a camiseta? Eu tava falando... Isso, branca, preta e rosa, tá vendo? Estilizada ali. E se você apontar o QR Code, apontar para esse QR Code agora que vai aparecer aí... Aí, né? Aí, nesse momento, você vai poder fazer encomenda dessa camisa. Nesse tempo, agora, para quem está ao vivo, né? Eu não sei se daqui a 10 anos, quando você estiver assistindo isso, essa camiseta ainda vai existir. Tomara que sim. Mas a ideia é fazer Cristo conhecido por meio dessa mensagem. Jesus Cristo te ama desde sempre. Jesus Cristo quer salvar você de você mesmo. Jesus Cristo quer você perto do coração dele para hoje e para sempre. Aliás, essa é a temática do que a gente está falando agora. Essas nossas ações, elas precisam voltar-se para anunciar isso tudo. Porque o que é mais importante? Fazer boas obras ou anunciar o evangelho? As duas coisas andam juntas. Sim. Precisam andar juntas até. Mas como é que um desassocia do outro, né? Não é porque eu estou fazendo essa pergunta de forma proposital. Sim. Porque existe um segmento no meio cristão que defende que a gente só tem que, ou prioritariamente, majoritariamente, fazer boas obras. E se der espaço, você anuncia. Não é isso que a Bíblia nos fala. Não. Tem aqueles também que dizem, não, você Tem que verbalizar. só anuncia. Não faz. Se der, sobrar tempo, Eu quero pão, recurso. Deus te abençoe. Isso. Né? Então, o que é? Tiago veio falar isso, né? Aquele que chega com necessidade. Você fala, então vai com Deus, Deus te abençoe, você não está fazendo nada. Eu estava até comentando aqui fora do ar com o pastor que a gente tem uma interpretação de Isaías 64:5, quando fala que 64:6, na verdade, né? Que fala que nossas justiças são como trapos de imundícia, mas ali é uma confissão do povo de uma situação de pecado. Quer dizer, o povo estava em pecado, estava em desobediência a Deus. Mas logo em Isaías 64, versículo 5, Deus fala que assim, tu vais atrás daquele que pratica a justiça, quer dizer, tu vais ao encontro daquele que pratica a justiça. Então a gente observa que, na verdade, as obras que nós praticamos, elas são reflexos da salvação que opera em nós. Tanto que Cristo diz, quando chegávamos perante ele, ele vai falar assim, olha, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive preso, não me visitaste. Né? Mas Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando você não fez isso com os outros. Então veja que as obras, elas são totalmente associadas com a fé. Se a fé sem obras é morta, uma fé morta não pode agradar a Deus.
Sem Então, fé é impossível agradar sem a fé é Deus. possível agradar a Deus. Se você não está agradando a Deus, você não está vendo seu cristianismo, né? É interessante estar vendo, por exemplo, eu separei para Tito 3:8, né, quando Paulo está agradecendo a Tito sobre o apoio, ele fala assim, olha, fiel a esta palavra, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Quer dizer, as boas obras como reflexo da fé, reflexo da salvação. Não como causa, né? Não como compra da salvação, mas como reflexo. Mas é isso. As boas obras como trapo de imundícia, que está lá no texto, né? É as justiças, né? É isso. Esse texto com certeza não é para que a gente não faça as boas obras, né? Exatamente, Com certeza. exatamente. A gente precisa fazer as boas obras, elas são importantes, estão associadas à nossa fé, porque se nós não produzirmos isso, a gente é como a árvore que não dá fruto, então é cortada e lançada fora. Exato. Né? Então, Tem eu acho que entendo que o foco principal que a gente precisa colocar aqui agora é o seguinte: não adianta só fazer a obra. exatamente. Precisamos anunciar a Cristo. Anunciar as duas coisas. E à medida que anunciamos, fazemos a boa obra, as boas obras. Tem esse amontoado, né, de trocas que a gente vai vivendo. Quando a gente fala, por exemplo, a gente falou bastante disso nas alvoradas na semana passada, inclusive o pastor Davi estava lá, quando a gente diz assim, aliás, eu falei ontem na escola dominical também, quando a gente diz assim, venha para Jesus e pare de sofrer. Isso é uma verdade? Sim, depende do que você está chamando de sofrimento aqui. Né? Então, o sofrimento relacionado à escravidão do pecado, quando você vem para Jesus, ele deixa de existir. Exatamente. Então, você precisa dizer para essa pessoa que está sofrendo, tanto por causas sociais, mas também pela questão da escravidão do pecado, que ela precisa de libertação. Não adianta resolver o problema social dela, ela continua presa e vai continuar sofrendo pelas causas do pecado. A gente não consegue... Essa outra aqui, essa situação aqui, o medo, a culpa, enfim, tudo isso que o pecado traz, só Jesus liberta. Eu gostaria de ler a colocação de Paulo no 2 Coríntios 9, de 12 a 13, que diz assim: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Aí eu coloquei, no fim das contas, aquele que oferece a cura, além de promover gratidão e louvor a Deus, também demonstra a eficácia da mensagem do Evangelho. Perfeito. É até legal falar disso aqui. Quando eu li, eu pensei num texto que eu gosto muito. Tá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, lá no finalzinho, quando Paulo fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para que... trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou Olha que seja, legal. olha que mudança que Uma aconteceu na transformação vida. Não é para tremenda. acumular, é Exato. para repartir. Mas eu roubava antes. E antes roubava. Antes o cara era um ladrão. Eu tirava do outro. Tirava do olha. outro. Agora que você veio para Cristo, olha o que é a cura da mensagem do Evangelho. As pessoas Glória a dizem, Deus. meu Deus do céu, eu vou falar isso no ar mesmo, mas depois aí eu vou falar igual o pessoal fala por aí, né? Compartilhe isso logo antes que derrubem a live, né? Tem um pessoal aí que gosta de dizer assim, só a educação transforma. Não. O que transforma mesmo é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Né? A educação ajuda, Te capacita. capacita, mas transformação é
poder do evangelho, a mensagem de Sim. que Jesus Cristo te ama desde sempre, Jesus Cristo quer salvar você de você mesmo, Jesus Cristo quer você perto do coração dele para hoje e para sempre. Então aquele que furtava, agora não furta, e ele está trabalhando não mais para, e Pra não ele é nem acumular. só para ele, Não é para ele repartir. é para ele repartir. Olha Exatamente. só que coisa, o que tirava agora Exatamente. reparte, tem condição de repartir. O que Zaqueu fez, né? É. Zaqueu é exemplo disso. O Paulo, quando diz, aquele que nos perseguia, agora anunciou o evangelho. Exatamente. Quer dizer, a mudança. Quer dizer, antes você tirava, e agora você está dando. Quer dizer, antes você matava os cristãos, agora você está convertendo as pessoas em cristãos. E Essa a mudança. gente começou falando que essa conversa era enriquecedora porque você ajudar o necessitado, você compartilhar, e é enriquecedor, É. você enriquece. Sim. Você fazendo isso. Então é você doando, é você compartilhando, estendendo a mão. Esse é um segredo também da prosperidade, né? E é curioso, pastor, que tem uma, não sei se o senhor vai entrar nessa questão, vamos conversar um pouco aqui, que tem uma pergunta aqui bem legal que a pastora colocou, que é, se nas cidades há tantos problemas, não deveríamos ir todos para a vida rural? Aí eu fui fazer uma pesquisa e vi o seguinte, que 36% dos trabalhadores aí eu vou pra rurais... roça desse jeito. Não, olha só, 36% dos trabalhadores rurais têm sinais de depressão, enquanto a média dos trabalhadores em geral é 15%. Quer dizer, a roça também está com problema. E 40% dos profissionais do agronegócio têm alguns sintomas relacionados a transtorno mental. Eu conheço alguns do agronegócio, eu não vou dar testemunho aqui. Mas, assim, veja como é interessante. Ser quer dizer, humano. o ser humano, onde ele está, ele está com problema. Ele tá precisando Precisamos de Jesus. Cristo. Exatamente. E a gente só vai descobrir isso se a gente se Sair do envolver. lugar, né? Mover, né? Mover. se envolver, tem que se envolver, tem que estar junto, tem que falar, tem que ouvir, Exato. tem que saber, e aí conhecer a necessidade. Por que que Não ser seletivos. não ser seletivo, né? Aprender no envolvimento. Mas ter o discernimento. Mas ter o Mas ter o junto. discernimento. Essas coisas todas juntas, né? Você fala, mas também serve aos outros, né? Nós somos esse trabalho da diaconia, do ser ministro, esse que serve. Porque se a gente não serve... Como é que era aquele ditado que a gente dizia quando os meninos daqui eram adolescentes? Quem não vive Para servir, para não servir, serve para não serve viver. para viver, né? Mas temos que nos converter nesse amor. Não faz nada sem amor. Tem que amar. Amar para abraçar o leproso, amar para fazer essas obras. Porque eu entendo que se você não amar, você não faz. 1 Coríntios 13 fala 13. isso, né? Não é? Que eu posso até dar meu corpo para ser queimado. Se não for por amor, fez em vão. A intenção, né? Que Tem aí que são amar. as obras sem validade, que Sem são validade. aquelas obras feitas para a glória própria. O próprio Jesus fala dos fariseus que pagavam dízimo até do hortelã e do coentro, mas não praticavam as coisas boas da justiça, né? Escravizavam os outros. Né? Ou então quando ele diz assim, olha, cuidado para não fazer suas boas obras em público, né? Ele não está falando para a gente fazer escondido. Ele está falando para a gente não tocar trombeta, como as pessoas faziam quando ofertavam. Porque você já teve sua recompensa. Então, assim, entendeu? Tem que E amar fala- igual a Jesus. Igual a Jesus. Tem que aprender a amar likes, né? com Já ele. teve seus likes. Os likes. E falando nisso, né, de tocar trombeta, já caminhando para o nosso fim aqui, a pastora Valéria falou algo muito interessante aqui no finalzinho. Ela diz assim, a gente faz Cristo conhecido quando servimos em amor à humanidade como Ele ama, abraçando pessoa que ninguém quer abraçar, acreditando em alguém que todo mundo já desistiu dele, uma pessoa se reinserir na sua... Né, inclusive falar com os invisíveis. E essa expressão é algo muito, muito forte, porque tem gente na sociedade que, de fato, embora ela exista e esteja ali, ninguém vê. Sim. Ninguém vê. E a gente precisa querer ver. Dá um bom dia, pelo menos, né? Querer ver, é. Rapaz, e isso é muito simbólico. Sim. Porque Jesus fala, inclusive, João... Quem foi que pregou sobre isso? João 10? Foi o Praxedes, 2 domingos para trás. A hora que Jesus fala para os fariseus assim, o pior é que vocês dizem que vem. Uhum. Se vocês Fossem cegos. fossem cegos, ainda estava bom. Mas o Exato. problema é que vocês estão dizendo que vê. E a gente, como igreja, não está vendo. Muitas vezes nós... E assim... E a gente gosta de dizer a igreja, institucionalmente. Mas eu como cristão. como cristão, muitas vezes passo por pessoas e eu faço questão de não vê-las.
ou eu desumanizo. Ou desumaniza. Esse é um truque que a gente faz. Porque, veja, se Uma sabotagem. É uma sabotagem. Porque se você passa pela rua... Tá, alguns vão dizer que isso é uma defesa até da nossa mente, porque senão a gente ia ficar muito tenso, né? Mas se você passa pela rua e vê uma família ali, como vemos aqui em Brasília, no centro do poder, famílias debaixo de árvores, colunas, etc., você passa de carro, você olha, poxa, coisa chata e tal... Mas você desumaniza aquela pessoa. Porque se você se comover, você acha que você vai sofrer por ela. Mas se você passar ali e ver um amigo, um parente, alguém da igreja, alguém que você ame, por exemplo, naquela situação, você vai parar o carro. Vai acontecer alguma coisa que você está aí na rua pedindo esmola. E a gente, então, às vezes, desumaniza a pessoa até com uma defesa para dizer, mas não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, culpa é minha, né? Já dizia uma música popular que diz assim... barriga seca não dá sono. Quer dizer, a pessoa que está com fome não dorme direito. E fala, eu não tenho culpa porque não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Mas eu acho que a gente Não tem só, mas também, né? tem que prestar um pouco de atenção, porque muitas vezes a gente deixa o amigo também, Sim, não é? sim. E a gente tem que prestar atenção que dentro da igreja a gente faz isso também. Dentro da igreja. E a gente tem que ter cuidado. Por isso que é tudo sobre amor. Exato. Tem que olhar com os olhos do amor, tem que olhar essa necessidade até dentro, porque eu vejo muita gente está no meio de uma multidão e está sozinho. Exatamente. E na igreja primitiva não havia necessitados entre eles, né? Como a mulher do fluxo de sangue, que está na multidão e Não estava é? sozinha. Exatamente. Então, gente, o foco é fazer Cristo conhecido por meio das obras de caridade. Não é fazer só por fazer. E para fazer Cristo conhecido tem que amar com o amor que ele tem e que ele nos dá, que a gente aprende dele. Sem esse amor não vai dar certo, porque aí não é fazer Cristo conhecido, aí é a gente querer Ser conhecido. ser conhecido. Então, o foco aqui é a pessoa de Jesus. Jesus. Enquanto a gente faz, a gente anuncia. Eu vou fazer um comercial aqui da nossa igreja, bem rápido, que é o seguinte: a gente tem um trabalho que está acontecendo nesse tempo, né, para quem está assistindo ao vivo. Nas últimas quintas-feiras do mês, nós estamos trabalhando para ir nos hospitais, para alcançar pessoas que estão acompanhando os que estão internados. Se você quiser se envolver nesse trabalho, é muito bem-vindo. Basta aparecer por aqui na última quinta-feira do mês, às 21h30, e vamos fazer Cristo conhecido. Vamos abraçar essas pessoas, vamos ouvi-las, vamos acolhê-las e vamos falar-lhes do amor de Jesus. Sim. Nosso tempo foi embora. Mas foi muito bom, né? Uma última coisa, eu lembrei, a professora Valéria falou sobre curar, né? Curas não físicas, né? E eu lembrei da mulher do vaso de alabastro, né? Que a gente depois vai fazer até uma exegese, parece muito ser a irmã de Lázaro, inclusive, dependendo da forma que você interprete. Mas em Lucas 7, aquela mulher, ela quebra o vaso de alabastro, ela unge Jesus, ela é repreendida pelas pessoas que falam, ela é uma pecadora, está gastando dinheiro, está jogando coisa fora. E Jesus vira para a mulher e fala assim, minha filha, seus pecados estão perdoados. Mas aquela mulher não estava pedindo perdão nenhum para Jesus. Mas como é que ele percebeu que aquele choro dela, aquele desespero dela estava... E ele, seus pecados estão perdoados. Culpa, talvez, né? Que ela... Veja, a preocupação de Jesus de curar internamente aquela mulher. Ela não tinha nenhuma doença aparente, mas a doença que ela carregava eram os pecados dela. Jesus e ela sabia do que estava acontecendo, né? Pastor Reginaldo, suas considerações finais. Continuemos a fazer Cristo conhecido, continuemos de mãos estendidas, ajudando aqueles que Deus colocar no nosso caminho, né, que vierem até nós, e também aqueles que Deus nos fizeria até eles, né, para levar as boas novas. Pastor Marlon. É isso mesmo. Vamos fazer Cristo conhecido pelas boas obras, deixando claro que o pouco que eu faço porque Cristo fez primeiro em mim. Então, deixar claro isso. Não sou eu que estou sendo bom, não sou eu que estou me comovendo. Na verdade, é o Cristo, né, o Espírito Santo que está em mim, que me foi dado, é que me faz mover em direção ao outro. E fazer o outro entender isso e fazer entender que o outro também precisa desse mesmo Cristo, para que depois ele não seja mais necessitado, mas ele possa também abençoar a vida de outras pessoas. Que a igreja possa ser esse canal de bênção para todos. Pastora Valéria, parabéns pela escrita do capítulo. Suas considerações finais. Amem o reino, né? Que essa água viva, né?
que está dentro de nós, é um rio de águas vivas, que a gente possa transbordar um para os outros, dentro e fora da igreja, para que através desse amor que Jesus nos alcançou, possa alcançar outros e fazer Cristo conhecido. Amém. E para quem não sabe, pastora Valéria é a minha esposa, mãe dos meus filhos, tá certo? É isso aí. Tem dono, viu? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos nos envolver com pessoas, vamos curar os enfermos e vamos anunciar a esse pessoal todo o reino de Deus. Amém. É chegado. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus, Deus nosso, queremos te agradecer pelo tempo de conversa aqui e te agradecer pelo que o Senhor está nos ensinando. Que haja no nosso coração a atenção ao teu mandamento de nos envolvermos com as pessoas e proclamar o reino. A ordem o Senhor já deu. A gente não precisa ficar ouvindo a ordem todo dia. A gente só precisa obedecer. Então, leva-nos, Senhor, leva-nos, incomoda a gente a obediência para a glória do teu nome. E que o teu reino venha. Que o teu reino venha e que a gente veja muita gente curada, muita gente sarada nas suas emoções, na sua vida social e também no seu corpo físico. E que isso tudo te exalte a nossa oração. Gratos pela conversa no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom novo dia, gente. Até o próximo episódio.